Olá, equipe gestora, professores da Diretoria de Ensino de Mogi-mirim. Bem-vindos a mais uma TPC formativa, onde trataremos sobre o novo ensino médio da área de linguagens e suas tecnologias. À frente dessa TPC formativa estão os seguintes PCNPs desta equipe. PCNP Cláudia Neves Rocha, de Arte, PCNP Daniela Pedrosa Yamamura, de Língua Estrangeira Moderna e Inglês, de Língua Portuguesa, a PCNP Carla Costa de Freitas e a PCNP Silvia Helena Soares. O objetivo dessa nossa formação é assegurar aos professores da área de linguagens e suas tecnologias o conhecimento e a compreensão da estrutura e da aplicação dos itinerários formativos apresentados no mapa. Mapa esse que é nada mais, nada menos, esse mapa com 2 P's, e que cada sigla significa material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Esse material servirá de fato como um mapa para nós professores. Um caminho, um guia. Para quê? Para o alcance da aprendizagem durante todo o semestre. Para entendermos melhor cada fragmento dentro desse todo, nós trouxemos essa imagem. Dentro de cada mapa, como vemos aí no primeiro retângulo, nós temos as unidades curriculares, que é um bloco de estudos de aulas, que com diversos componentes, como está no retângulo amarelo, nos possibilitarão o acesso a esse tema que vai ser trabalhado durante todo esse semestre através das atividades sugeridas no material. Atividades essas que serão aprendizagem contextualizadas, tudo isso dentro de 30 horas cada, onde haverá o aprofundamento das habilidades da formação geral básica e do desenvolvimento de 4 habilidades dos eixos estruturantes. A unidade curricular 1 do itinerário está na mídia, está no mundo, está centralizada na área de linguagens e códigos, com a intenção de que os estudantes investiguem, reflitam, debatam e analisem produções e reproduções de conteúdos e mídias encontrados dentro do campo jornalístico-midiático. Dentro de cada componente curricular estão distribuídos os eixos estruturantes com suas habilidades de acordo com as áreas do conhecimento. E como eles aparecem dentro do mapa? Bem lá na página da atividade, logo na introdução, vocês verão um ícone, como esses que nós estamos vendo no quadro. Lembrando que em determinado componente aparece um ícone ou mais de um ícone no mesmo componente. Então, professor, os eixos estruturantes em maior evidência de cada atividade estão indicados por esses ícones que nós estamos vendo aqui. Apesar da indicação no início das atividades, pode haver também propostas que desenvolvam mais de um eixo, como, por exemplo, em um dos componentes que veremos ainda nesta TPC, nós vamos perceber que nós temos 3 ou 2 ou apenas um em cada componente. Então, temos lá a investigação científica, os processos criativos,
o empreendedorismo, a mediação e a intervenção sociocultural. Esses 4 eixos estão garantidos em cada unidade curricular durante o semestre. Também temos neste material o quadro integrador. Ao observarmos o quadro integrador, nós percebemos que tudo se casa. Prestando bem atenção nos eixos estruturantes e neste quadro, que aí está como uma visão macro do trabalho de determinada unidade escolar, nós podemos analisar que se olharmos para ele horizontalmente, nós vamos verificar que os componentes curriculares da atividade 1 se relacionam e os verbos dessas habilidades se repetem, como explorar, investigar, selecionar, que também tem muito a ver com os eixos estruturantes ali apresentados. Já se fizermos uma leitura vertical do quadro integrador, temos uma visão de que todos os eixos estruturantes serão contemplados dentro do semestre. Isso é uma visão muito importante para o planejamento, pois o quadro integrador ele se justifica tanto na leitura horizontal como na vertical. Ao fazermos o nosso planejamento desse itinerário formativo, você, professor, pode alterar as atividades de acordo com o perfil da sua turma, com a realidade da escola, mas não pode mudar as habilidades e competências apresentadas em cada componente curricular. Olá, professores, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade então agora à fala da professora Cláudia, eu sou a Daniela, PCNP de Língua Inglesa. Nós vamos falar um pouquinho agora então das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. As 10 competências gerais da Base Comum Curricular acompanham o desenvolvimento dos alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Então, nós vamos ver um pouquinho agora como elas estão organizadas, Elas vão aí do 1 ao 10, conhecimento, número 1, 2, o pensamento científico, crítico e criativo, 3, repertório cultural, 4, comunicação, 5, cultura digital, 6, trabalho e projeto de vida, 7, argumentação, 8, autoconhecimento e autocuidado, 9, empatia e cooperação e 10, responsabilidade e cidadania. Dessas competências, então, a gente vê que nessa unidade curricular, a gente vai ter a competência 1, 2, 3, 4, 5 e 7. A gente vê que aí a competência de número 6, a de número 8, a de número 9 e 10 não aparecem nessa unidade curricular, conforme a gente vê logo no começo, quando a gente começa a trabalhar o livro. Bom, a gente vai entender um pouquinho como que essas habilidades estão descritas ali, como elas são apresentadas, e como a gente vai fazer essa leitura dessas habilidades. Bom, pessoal, então a gente vai entender um pouquinho, Esse é um exemplo de um quadro, o qual foi tirado aí do currículo paulista, e a gente vai ver como que nós começamos a falar desse quadro, Ele é um exemplo de como a gente pode compreender as habilidades dos itinerários formativos, de IF, como ele está descrito aí, e como a gente pode compreender essas habilidades e ver como fica a leitura desses termos da maneira como ela fica exposta assim pra gente, Então, a gente começa sempre a ler aqui do final, A gente vê que esse final, por exemplo, 01, ele pode estar 02, 03, E assim por diante, ele vai estar sendo específico de um eixo,
Nesse caso aqui, sempre quando tiver o final 1, 2, 3, ele vai estar sendo específico do eixo de investigação científica. Quando ele tiver o final 4, 5 e 6, vai ser do eixo de processos criativos. Quando tiver 7, 8 e 9, ele vai ser do eixo de mediação e intervenção sociocultural. E quando ele tiver o final 10, 11 e 12, ele vai estar sendo específico do eixo de empreendedorismo. Então, nesse caso, tem o final 01, é de investigação científica, tá? O CG, o que seria essa sigla CG? O terceiro par de letras indica que a habilidade do IF, que é o itinerário formativo, está associada às competências gerais. Então, esse CG é competências gerais, ok? Depois, ao lado, a gente tem a palavra IF, né? Então, é dentro, a gente fala dentro do IF, que é itinerários formativos. E ao lado, a gente tem EM, a gente fala da etapa do ensino médio, ok? Quando eu entendo, né, que cada número fixado nesse final pertence a um eixo, se você fizer esse entendimento, se você tiver esse entendimento, você vai conduzir, né, a sua aula, a sua atividade de uma forma mais assertiva. Você vai conseguir oferecer para os alunos uma proposta de uma forma mais interessante, porque você está compreendendo qual eixo que ela pertence, ok? Aqui nesse caso, a gente já viu que mudou um pouquinho, né? A gente viu que o final continuou 01, então a gente vê que ele continua pertencendo aí ao eixo de investigação científica. Porém, ao lado agora tem a sigla LGG. Essa sigla que vem ao lado, nessas letras que vêm ao lado, elas são pertencentes à área, né? Então, o terceiro par de letra, ele indica que a habilidade do itinerário formativo está associada à área do conhecimento, ou à formação técnica, ou à formação profissional. Então, nesse caso, ela está pertencendo à área do conhecimento de linguagens. Então, LGG, como está descrito aí, é referente à área de linguagens. Se tiver MAT, né, MAT, é matemática e suas tecnologias. Se a gente vê que está escrito CNT, a gente vai ler ciências da natureza e suas tecnologias. CHS, ciências humanas e sociais aplicadas. E FTD, formação técnica e profissional. Dentro, né, mais uma vez a gente fala dentro do itinerário formativo, na etapa do ensino médio, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho agora como que fica essa nomenclatura, né? Um exemplo de como fica dentro do componente, tá? Então, o componente que a gente vai dar uma olhadinha agora é o laboratório de produção jornalística. Ele tem a duração de 20 semanas, né? Ou 30 horas, como todos devem ser. Aula da semana, a gente vai fazer 2 aulas, né? Os alunos vão fazer, na verdade, 2 aulas desse componente na semana. E quais são os professores que podem estar ministrando esse componente? Então, são os professores de língua portuguesa, os professores de língua inglesa, de língua espanhola ou arte, ok? Porém, a gente sabe que conforme o professor, né, esse mesmo componente, como ele pode ser de professores, a área em comum é a área de linguagens, porém, cada professor tem a sua matéria específica, né? Então, o professor de arte, com certeza, vai conduzir, ele vai nortear essa proposta de atividade diferente do professor de inglês ou do professor de língua portuguesa, né? Eu, como professora de língua inglesa, com certeza, eu posso estar introduzindo algo mais específico da língua inglesa dentro dessa proposta de atividade. Assim como o professor de arte, ele pode fazer as suas adaptações, né? Conforme aí a maneira de como ele vai estar ministrando, a maneira de como ele vai estar sendo mediador dessas atividades junto aos alunos, ok? Claro que sem sair da competência, sem sair da habilidade proposta de cada atividade ali. Bom, então vamos ver esse slide agora e nós tiramos esse quadro também do componente.
né, que a gente está dando uma analisadinha agora. Esse quadro, então, é um pouquinho diferente. Ele está específico de competências e habilidades de formação geral básica a serem aprofundadas, né? Então, ele é da formação geral básica, tá? Nesse componente, como a gente falou, vai ser trabalhado as competências 1, 2, 3, 4 e 7. Então, vamos ver como ficou essa habilidade aqui. Então, essa habilidade em específica que está aqui é a habilidade 2, da competência 1, da área de linguagens, da etapa do ensino médio. E o que é esse 1 e 3? Esse 1 e 3, então, ele significa que é da primeira série à terceira série do ensino médio, da etapa do ensino médio. E a gente viu que aqui está sendo contemplada a competência 1, ok? No quadro de baixo, a gente vê também, só que mudou um pouquinho. A gente vê que é habilidade 2, da competência 2, ali onde está pensamento científico, crítico e criativo, da área de linguagens, da etapa do ensino médio. Então, esse já contempla aí a formação geral básica, né? As competências e habilidades da formação geral básica, ok? Então, continuando o quadro, né, da competência, aqui a gente vê também a continuidade falando, e a gente vê que vai mudar a competência. Vocês viram que mudou a competência, né? Então, habilidade 1 da competência 3, então já foi para a competência de repertório cultural, da área de linguagens, na etapa do ensino médio. O de baixo, empregar, né, onde começa com o verbo empregar, já é a habilidade 2 da competência 4, que a gente vê ali que é de comunicação, da área de linguagens, na etapa do ensino médio. E por último, onde começa com utilizar, nós vemos que é a habilidade 3 da competência 7, no caso aqui de argumentação, da área de linguagens, da etapa do ensino médio. Então, a gente viu que foi mudando aí as competências desse quadro. Bom, e por último, para a gente concluir aqui o nosso pensamento, né, sobre as habilidades e como elas estão no livro para vocês aí em cada componente, né, como ela é apresentada no componente, no começo de cada componente, né. Aqui a gente já vê o número na frente que vai estar sendo referente ao eixo, né. A gente vê que aqui o 03, ele está representando, ele significa que ele está dentro do eixo de investigação científica. Então, olha lá, eixos estruturantes e suas competências e habilidades. Nesse caso, então, o 03, que é investigação científica. Então, aqui a gente vê o eixo 03, da área de linguagens, do itinerário formativo, na etapa do ensino médio. Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. E no de baixo, selecionar e sistematizar, né? Então, a gente vê os verbos principais que começam a habilidade. E vocês vão ver também que na introdução de cada atividade vai estar essa lupa, né? Ele vai ter esse desenho, esse ícone, que está indicando para mim que é investigação científica, ok? Então, somente para concluir o nosso pensamento de como vai aparecer essas habilidades e como a gente percebe que eixo, né? Qual é o eixo estruturante aí de cada componente. Então, você vai prestar atenção também, vocês com certeza já perceberam que cada eixo tem o seu ícone específico. Ok? Olá, professores. Eu sou a PCNP Silvia, de Língua Portuguesa, e é com grande satisfação que eu dou continuidade e participo desta ATPC com todos vocês. Todos são muito bem-vindos e eu espero contribuir na formação de vocês sobre o itinerário formativo Se Liga na Mídia. Agora, falarei um pouquinho sobre o componente 2, Observatório da Imprensa Internacional.
Este componente, como vocês já sabem, ele tem a duração de 20 semanas, totalizando 30 horas, com 2 aulas semanais, e pode ser ministrado por professores de língua inglesa, língua portuguesa ou professores de arte. Este componente Observatório da Imprensa Internacional, ele traz a oportunidade para os estudantes explorarem o campo jornalístico midiático, analisando e refletindo sobre os processos de produção e circulação da informação nas diversas mídias nacionais e internacionais. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as habilidades que fazem parte deste componente. Neste componente, nós temos 5 habilidades da formação geral básica que contemplam as competências 1, 2, 3, 4 e 7. E quais são essas competências? São as competências que oportunizam o desenvolvimento do conhecimento, do pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação e argumentação. Então, essas competências serão contempladas nas habilidades que nós veremos agora. A habilidade EM 13, LGG 101. Então, aí nós temos, uma habilidade do ensino médio que pode ser desenvolvida da 1ª à 3ª série do ensino médio na área de linguagens, a habilidade da competência 1, que é o conhecimento, e a habilidade 1, que é compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Então, como nós, professores, podemos auxiliar o aluno, os estudantes, para desenvolverem essa habilidade no decorrer deste componente dentro deste itinerário formativo? Quais situações de aprendizagem nós podemos proporcionar aos estudantes para que eles desenvolvam essa habilidade como as demais habilidades? A próxima habilidade é a habilidade EM 13 LGG 202. Aí nós já temos a competência 2, que é pensamento científico, crítico e criativo. E a habilidade 2 também, que é analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e verbais, compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e reproduzem significação e ideologias. Como que nós, professores, podemos auxiliar os estudantes para desenvolverem esta habilidade, para que o conhecimento deles nestas competências e habilidades façam a diferença na vida de cada um desses estudantes? Como que nós podemos oferecer atividades, oferecer situações de aprendizagem para que eles realmente analisam, compreendam todos esses processos e as relações que envolvem toda essa situação dentro deste componente curricular. Agora nós temos uma habilidade da competência 3, que é participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, que podem ser
as linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. A próxima habilidade contempla a competência 4, comunicação. Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. E a próxima habilidade traz a competência 7, da argumentação, que oportuniza o estudante a apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Bem, neste componente nós temos 5 habilidades que, se nós analisarmos uma a uma e analisarmos a relação, a correlação entre uma e outra, nós vemos uma progressão das habilidades neste componente. Pois, lá na primeira habilidade, da competência 1, nós temos a oportunidade de levar o aluno à compreensão e análise dos processos de produção e circulação de discursos. Na habilidade da competência 2, esses estudantes vão analisar interesses e relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem. Na competência 3, trazendo aí o repertório cultural, os estudantes vão participar de processos de produção individual e colaborativa. Lá na competência 4, trazendo a comunicação, eles vão utilizar os conhecimentos que ele tem na língua inglesa como língua de comunicação global. Então, eles vão aplicar o conhecimento que eles têm da língua inglesa para se comunicarem e para perceberem também que a língua inglesa é uma língua de comunicação global. E já na outra habilidade, a habilidade da competência da argumentação, eles vão apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação. E isso os auxilia também todo esse conhecimento que eles adquiriram no desenvolvimento deste componente, eles têm condições de argumentar, porque eles tiveram o conhecimento, eles perpassaram pelo conhecimento científico, ampliando o repertório cultural, ampliando também a comunicação para conseguirem ter uma argumentação solidificada e embasada em conhecimentos realmente que fazem a diferença em uma argumentação. E onde eles vão colocar isso? Eles vão colocar todo esse conhecimento nas produções de textos que eles produzirão adiante ou também na oralidade, na argumentação de um debate, de uma colocação de um ponto de vista. E nós sabemos, como professores, que toda a argumentação, para fazer sentido, para ter notoriedade, ela precisa de ter embasamento, ela precisa ter o conhecimento, ela precisa ter uma fundamentação. Outro ponto importante também deste componente são os eixos estruturantes que estão contemplados também nas habilidades específicas do itinerário formativo. As habilidades vistas anteriormente são habilidades
que estão contempladas no itinerário formativo, mas elas fazem parte da formação geral básica. Essas habilidades aqui, deste momento, elas são específicas do itinerário formativo e contemplam os eixos estruturantes. Aqui nós temos o eixo, uma habilidade, identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Esta habilidade contempla o eixo estruturante 1 de investigação científica. Já a próxima habilidade, também do eixo estruturante de formação de investigação científica, dá oportunidade para os estudantes investigarem e analisarem a organização, o funcionamento ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens, estatísticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Perceberam quantas ações que os alunos têm oportunidade de realizarem dentro de uma ou até dentro dessas duas habilidades apresentadas? É bastante coisa, né? Por isso que o itinerário formativo, por isso que este componente apresenta tantas atividades que realmente farão a diferença na vida desses estudantes a partir da prática que todos os professores desenvolvem com muita propriedade, né, para que os estudantes realmente obtenham conhecimentos significativos na vida deles. E a próxima habilidade aí traz o eixo estruturante 5, né? O eixo estruturante de processos criativos. Vamos ver o que traz essa habilidade. Selecionar e mobilizar intencionalmente em um ou mais campos de atuação social recursos criativos de diferentes línguas e linguagens, imagens estatísticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, para participar de projetos ou processos criativos. E quais processos criativos seriam estes? Quais processos criativos os professores podem oportunizar neste componente curricular para que os estudantes desenvolvam essas habilidades ou esta habilidade? A próxima habilidade contempla o eixo estruturante 12, o eixo estruturante do empreendedorismo, que é desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagem socialmente relevantes em diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. E aqui trago uma reflexão para vocês, professores, como que nós podemos levar os alunos a realmente colocarem essas habilidades com sentido na vida deles. Aqui fala de projeto, nessa habilidade, né? Nesta última habilidade, fala de projeto de vida. Qual é o projeto de vida que os estudantes têm para a vida deles?
Como que esse projeto de vida pode fazer a diferença para melhor na vida de cada um deles? Como instigar o aluno, o estudante, a realmente ter um projeto de vida significativo para ele? Como que nós, professores, podemos também ter um projeto de vida para que nós, enquanto professores, enquanto exemplos para esses estudantes, o nosso projeto de vida enquanto profissionais faça diferença na vida desses estudantes? Como colocar essas habilidades, sejam as habilidades da formação geral básica, sejam essas habilidades dos eixos estruturantes específicos do itinerário formativo, façam a diferença para melhor na vida desses estudantes. E agora nós falaremos sobre o componente 3, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Só pelo título, deste componente, nós já imaginamos, que teremos várias experimentações e várias práticas. Este componente ele tem a duração de 20 semanas, totalizando 45 horas, com 3 aulas semanais, e quem pode ministrar este componente é o professor de educação física. Então, só por essa dica nós podemos deduzir, nós deduzimos que nós teremos muitas práticas, realmente voltadas, específicas para o nosso corpo, Aqui, então, este componente propõe que os estudantes aprofundem seus conhecimentos sobre o universo esportivo na perspectiva da divulgação pelas mídias de eventos esportivos e sobre os fatores determinantes para a maior ou menor cobertura jornalística das diferentes modalidades praticadas no Brasil e no mundo, além de vivências práticas de modalidades esportivas com muito ou pouco destaque na mídia, bem como as inclusivas. Vamos conhecer um pouquinho sobre as habilidades deste componente? Neste componente, nós temos uma habilidade que traz a competência 5, a competência da cultura digital. Vamos ver então qual é esta habilidade para ser desenvolvida no componente 3, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. Então, quais são as atividades que serão propostas aos estudantes para que desenvolvam com empenho, com sabedoria e que realmente o conhecimento adquirido neste componente faça uma diferença positiva na vida desses estudantes? Como que nós, professores, podemos desenvolver situações de aprendizagem para que esta habilidade seja realmente, colabore significativamente com o conhecimento da cultura e na cultura digital dos alunos. Aqui nós temos uma habilidade específica do itinerário formativo
que traz o eixo estruturante 1, investigação científica. Vamos ver qual é a habilidade. Investigar e analisar a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens. E aí nós temos imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Quais são, então, as atividades que proporcionam neste componente o desenvolvimento desta habilidade? Lembrando que todas essas atividades, quanto mais o aluno interagir com elas, quanto mais o aluno participar, mais significado terá o aprendizado para ele realmente refletir na sociedade todo o conhecimento que ele adquire nos bancos escolares, né? E lógico, quem é também um protagonista, né, em todo esse desenvolvimento? Somos nós, os professores, independente da função que nós ocupamos na escola, ou independente da função que nós ocupamos na educação. Todo o nosso trabalho é um trabalho conjunto, que reflete com maior evidência na sala de aula, mas todos nós temos a nossa participação, temos a nossa responsabilidade. E o aluno, claro, também tem a participação, tem a responsabilidade dele. E isso ele precisa ter consciência também. Agora nós falaremos um pouquinho sobre o componente 4, criação e comunicação publicitária. Este componente tem um total de 45 horas, divididos em 20 semanas, com 3 aulas semanais. E os professores que podem ministrar esse componente são os professores de arte, de língua portuguesa ou língua inglesa. O componente criação e comunicação publicitária propõe um mergulho nos estudos sobre comunicação visual na publicidade. Os estudantes vivenciarão práticas de linguagens que os permitirão compreender as estratégias publicitárias e, dessa forma, criar possibilidades de atuação artística e cultural que os mobilizem para a reflexão sobre seu projeto de vida. Vamos ver quais habilidades fazem parte deste componente? Na formação básica geral, nós temos uma habilidade da competência 3, que é a competência do repertório cultural. E é a habilidade participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, que podem ser as linguagens artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos. Temos também as habilidades específicas do itinerário formativo. Vamos ver agora.
As habilidades específicas do itinerário formativo, neste componente, elas contemplam o eixo estruturante 1, que é a investigação científica, e o eixo estruturante 5, que são os processos criativos. Vamos ver quais são as habilidades: identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Temos também a habilidade questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar propostas, obras ou soluções criativas, originais ou inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar com as incertezas e colocá-las em prática. A próxima habilidade: investigar e analisar a organização, o funcionamento ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Como que nós, professores, podemos oportunizar o desenvolvimento dessas habilidades nos estudantes, de maneira que realmente o conhecimento adquirido com o desenvolvimento dessas habilidades por meio das atividades oferecidas a eles façam significado na vida deles? Como que nós, professores, podemos fazer a diferença na vida desses estudantes, utilizando o nosso conhecimento, a nossa experiência enquanto professores e utilizando o espaço da sala de aula e os momentos de interação em nossas aulas? As considerações gerais que nós temos para falar de uma maneira específica, no caso das habilidades, é que nós vemos aí, ao longo da explanação das habilidades, é que algumas habilidades, elas aparecem em 2 ou mais componentes, né? Tem habilidade que é específica de um determinado componente. Então, nós deixamos uma sugestão para que vocês conversem entre os pares, né, aí na escola, para trocar ideias, se houve alguma alteração na atividade proposta, se o professor de determinado componente fez alguma atividade a mais do que está sugerido, qual foi essa atividade para o desenvolvimento daquela habilidade que se repete. É muito importante, tenho certeza, né, como vários professores nos colocam, que essa interação entre os pares é de extrema importância, tanto para o desenvolvimento da aula, como para até engajamento melhor e maior dos estudantes em determinados contextos aí de atividades. Nós estamos aqui, caso vocês tenham queiram compartilhar alguma prática que vocês já desenvolveram nesse ano
com algum desses componentes e quiser deixar aí nos comentários para nós ficaremos bem felizes em ler e dar um retorno e até em socializar no momento oportuno essa prática. E qualquer pergunta que vocês tenham sobre o que foi explanado aqui, nós temos certeza de que isso que nós passamos aqui não é novidade para vocês, mesmo porque vocês já estão com isso já colocaram em prática esse mapa, já colocaram em prática essas atividades, né? E nós gostaríamos muito de saber qual está sendo este resultado aí na prática, aí no chão da sala de aula, tá? Um abraço e nós nos colocamos à disposição de vocês aqui no Núcleo Pedagógico. Agradecemos a participação de todos e que todos nós tenhamos um ano letivo, um primeiro semestre e a continuidade desse semestre bem feliz, bem dinâmico e que todas as nossas expectativas boas sejam atendidas, né? Sejam colocadas em práticas. Um grande abraço a todos.